Confia, Puxcada. Vamos aqui começar o nosso podcast. Deixa eu tirar os alertas. Cadê sua luzinha, convidado? Não vai pôr luzinha verdade, hoje? olha lá. Por isso que eu não tô me sentindo muito iluminado hoje. Muito. Nossa, que diferença que faz, meu. Olhando ali, ó. Faz uma diferença. Oi pra todo mundo que tá falando oi. Ah, pera, eu Muito tô me obrigado. incomodando com a luz ali até. Pega o controlezinho ali. Eu não tô me incomodando. Eu tô, mas eu tô. E a live é minha. Vamos começar então, gente. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Fala Pra Gente! Eu vvou fazer a Prit ouvir a música, porque ela nunca canta direito. Toda vez que ela faz o tan, 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 sai errado. Mentira! É perfeita a minha imitação, não vem não. É um ritmo de cada vez. Sério? Pra mim tava certinho. Pra você que está aqui na Twitch, seja muito bem-vindo. Estamos gravando o podcast Fala Prit ao vivo. Muito obrigada pela sua presença. Espero que você participe aqui no chat. Vocês também estão aqui embaixo, que todos esses bonequinhos são as pessoas que estão no chat aqui. E pra você que está no YouTube, muito obrigado por estar assistindo essa gravação do podcast Fala Prit de hoje. Lembrando que estamos ao vivo na Twitch toda quinta, sexta, sábado e domingo, a partir das 9 horas da noite, horário Brasil, Brasília. Então vamos começar hoje com o nosso convidado, Logan. Não tá de chapeuzinho hoje, Logan? Que chapeuzinho? Esse chapeuzinho! Não, nem dá pra perceber, né, que eu tô com alguma coisa na cabeça. Nossa, como é natural. Caramba! Gostou? Bonitinho, né? Muito natural. Então, o tema de hoje foi escolhido pelo nosso convidado. Eu não entendi muito bem, gente, o tema, então a gente vai desenvolvendo aqui durante a conversa. Já mudei a minha ideia. Mudou? O tema é o seguinte: como nós estamos vivendo numa pandemia e parece que o mundo está ruindo e só falta vir o meteoro, vamos falar de coisas positivas. Ah, sim, o meteoro quando ele vier, é isso? É a parte mais positiva que eu vejo. Vamos falar de coisas que melhoraram desde quando a gente era criança. Ah, tá. Pra gente ver o lado bom da coisa, porque tá difícil, tá complicado. Tá difícil, tá complicado. Deixa eu arrumar aqui, peraí. Tá difícil, está complicado. Pronto. Então vamos tentar achar Agora alguma coisa boa. Aqui, sabe quando você vai na feira e aí já tá passando a fruta e você fica procurando a fruta pra ver se acha alguma boa pra comprar? Eu não sei disso porque eu não lembro de eu ir na feira, mas talvez a analogia sirva. Quer dizer, eu ia na feira, mas não lembro, né? Então vamos procurar alguma coisa boa. A primeira coisa que eu pensei é a internet. Exatamente pelo que eu tô fazendo agora. Eu sei que tem o lado ruim da internet, mas não vamos falar do lado ruim. Vamos falar do lado bom. O lado bom da internet, de ter a internet, é que, por exemplo, agora, estou estudando ainda a parte da edição de vídeo. Então eu consegui não só baixar um software que antigamente, quando eu era adolescente, eu só ia ver e falar assim, caramba, é coisa da elite, só dos melhores de Hollywood que mexem com edição de vídeo. Sim, provavelmente você nem ia ter um computador pra isso. Exatamente, então tem toda essa sequência. O software que não ia ser acessível pra mim, era só pra quem trabalha lá em Hollywood com os filmes. Então era uma coisa, né, não era nem pensável. Pra que você tá perdendo tempo pensar com isso? Você nunca vai pôr a mão. E hoje eu tenho o mesmo software que alguém de Hollywood usa para editar um vídeo, e gratuitamente, embora a minha versão seja comprada, é possível ter esse software gratuitamente. Eu tenho possibilidade hoje de ter o computador para poder fazer todas essas pesquisas, e antigamente eu nem tinha o computador, ou ia na casa de um amigo, ou então ia para biblioteca. Então, quer dizer, eu ia perder tempo da minha vida para me deslocar de um lugar para outro para ter acesso à internet a uma velocidade extremamente lenta, baixa, para poder ver coisas na internet. Isso porque não ia dar para ver tutoriais em vídeo. Você tinha que ler, não tinha tutorial em vídeo. Você tinha que ler as coisas. E aí eu tenho, então, o software, tenho o computador e ainda tenho material didático, apostila para estudar. Tá certo que não tá traduzido, dá para ser melhor ainda, então, mas não tá traduzido para português. Dá para ter até em tempo real, né, as aulas, né? Também. Então, e aí eu tô conseguindo estudar gratuitamente pela internet. Não teria como isso. Eu lembro até hoje que quando eu estava no Brasil, eu quis estudar programação. Na época, não tinha nada do que tem hoje, do jeito que tem hoje. Você saber de JavaScript, que mais? Só sei de JavaScript, que feio, né? Não, tem vários aí, né? Códigos de programação Lua e por aí vai, um monte. E na época, eu queria estudar... Não me veio na cabeça, desculpa, que eu tô com a memória meio ruim essa semana. Vou usar isso como desculpa. Python. Esses vários. É o pior de tudo. Falando sério, tô zoando aqui, mas realmente essa semana aqui a minha memória tá esquisita pra um caramba. Eu não tava lembrando o nome das coisas. Tem que dar uma olhada aqui que é.
Mas tirando esse parênteses, eu tava no Brasil e eu queria estudar Visual Basic. Era o que tava em alta no momento, né? E em Marília, eu falei pra minha mãe que eu queria fazer, minha mãe falou, não tem dinheiro, não sei o que lá, tá, mas tá, faz a inscrição, porque talvez a gente pode pagar, vamos ver. Ainda porque lá na escola falou que ia demorar pra encher o grupo. Eu tô esperando até hoje fechar o grupo de estudo. Não teve gente suficiente, então. Não teve, isso em Marília não teve, e eu também acho que não ia ter dinheiro pra pagar. Então fechou, né? A escola falou assim, o quê? A escola falou assim, peraí, Isaac, muito obrigada pelo seu resub, Isaac. Não, Isaac. Valeu, obrigada, 9 meses seguidos. Nossa, muito 9 obrigada. meses, aí sim, então pode. Nasceu? Então pode. 9 meses não nasceu? Não 9 sei, meses? depende Chat? de que tipo de animal é. Não é? Às vezes nasce mais É rápido. ser humano esse? Isaac, é ser humano, Isaac? Se for ser humano, nasceu! Muito bem! Uhul! Continuando. Então, continuando. A escola falou assim, a gente não tem como fechar. Vocês não têm dinheiro pra pagar, fechou. A escola não tinha grupo pra fazer mesmo, não ia dar aula só pra 2 pessoas, né? Fazer um professor dar aula pra 2 pessoas. Nossa, entendi. Então, e aí você não tem dinheiro pra pagar, beleza. Então, olha só. Aí hoje, se eu quiser estudar, é óbvio que tem professores e eu acho que nunca tem que tirar a capacidade do professor de te ajudar a aprender, porque sozinho é possível, mas eu acho que é um caminho mais doloroso, mais demorado, mais lento, mais várias coisas. Árduo. Isso, árduo. Depende da pessoa, claro. Tem pessoas que têm facilidade para aprender sozinho, mas tem pessoas que têm dificuldade, então nunca tirando a importância de um professor. Então tem cursos que a gente pode fazer sozinho na internet, até porque tem uma confusão, né? Às vezes o pessoal vê tutorial na internet e acha que tá aprendendo e tipo, já domino. É diferente você executar e copiar um Ctrl+C, Ctrl+V de um tutorial e você entender o que você tá fazendo, né? Um professor ajuda muito nisso, né? E hoje tem você várias coisas que eu vejo na internet, tipo, só copio mesmo, porque as memórias aqui já estão todas lotadas. Então, e aí a gente tem toda essa facilidade da internet. Esse é o primeiro ponto que eu achei, mas aí tem muitas outras coisas. Tem que falar você agora. O que você acha? Alguma coisa boa? Peraí. Primeiro, eu tenho que entender. Você mudou o tema, então. O tema era, o mundo está melhorando. Não importa o que era. Importa o que é. Então, aí eu tinha pensado em algumas coisas de tipo, se o mundo tá melhorando. Agora é internet. Não, coisas amiga boas da vida. ou inimiga. É isso, não, internet? Não, que viagem. Quê? Que viagem, Eu tenho que dar um título pras coisas, meu. Escuta. Quando você tem um filho, você tem que pôr o nome. O nosso podcast é assim. Cada capítulo é um filho. E cada capítulo tem um nome, poxa. Eu tô tentando pensar no nome. Eu tô tentando fazer o meu lado criativo subir aqui, gente. Coisas positivas da vida. O que melhorou. Coisas positivas da vida? Da vida? De um modo geral, qualquer coisa. Eu citei a internet porque é o que eu tô fazendo agora. Eu tô estudando, então eu... Difícil esse tema, né? Uma coisa positiva que vai acontecer na minha vida é que eu vou comer o pudim hoje. Seja ele desenformado inteiro Aí, ou não. Um ponto positivo. E eu aprendi, sabe como? Pela internet. Então, em 40 anos, demorou pra fazer o primeiro pudim, olha só. E aprendeu olhando na internet. Olha que legal. Melhorou, ué. Você fala a verdade agora. O quê? Já fiz vários pudim aqui. No Japão não vem, não. Eu não lembro. Logo, voltando pro tema, então. As coisas boas, né, que aconteceram, é isso? Ter vindo pro Japão foi uma coisa boa, eu acho. Eu só podia vir depois que eu fizesse 18 anos. Eu cheguei aqui quando eu fiz 20. Eu fui fazer 20... Fiz 20 anos aqui, acho. Se eu não me engano. E mudou muita coisa na minha vida. Foi muito, assim, precioso pra mim esse momento. E foi tudo de bom. Acho que esse foi a melhor coisa que mudou na minha vida. Mas por que é diferente pra você? Antigamente você não podia viajar? Hoje você pode viajar? Não, é que antes... Era você era menor de idade? Isso, eu era menor de idade. Eu sempre quis vir. Mas chegou uma época que isso foi muito forte. Porque no Brasil eu trabalhava muito e não tinha dinheiro, assim, né? Mesmo trabalhando bastante. Aí tinha que morar com meus pais. Aí eu queria ajudar em casa, mas daí o dinheiro que eu ganhava não ajudava muito. Aí eu queria também estudar. Aí com o dinheiro que eu trabalhava, não dava pra pagar um curso, nada. E aí eu tinha que prestar vestibular pra fazer uma faculdade gratuita, talvez, né? Uma pública. Aí, tipo, também não dava pra pagar nem o cursinho pra tentar fazer o vestibular, né? Aí eu peguei e falei assim, vou pro Japão, meu. Pelo menos lá eu vou trabalhar e vou ganhar dinheiro. As contas que eu fiz na ponta do lápis ia dar bem mais. E aí ia dar tempo de eu guardar e voltar. Então isso eu não conseguia fazer no Brasil. Daí eu vim pra cá. Também não fiz aqui, mas... Acho que fez, hein? Não, o curso pra entrar na faculdade, eu digo, né? Sim. Não fiz isso. Mas, pelo menos, tipo, tive muita coisa
em troca e foi muito mais positivo do que a minha vida estava sendo no Brasil, né? Tipo, por exemplo, o meu maior problema, na minha cabeça, pelo menos na época, né? A minha maior dificuldade era trabalhar e ter o dinheiro. Eu trabalhava, mas, tipo, né? Eu acho que é a dificuldade de muitos brasileiros, realidade, né? Até hoje. Então, tipo, eu vim pra cá, trabalhava e tinha meu dinheiro. Entendi. Outra coisa que eu consigo pensar também que mudou bastante é por causa dessa pandemia, né? Que nem eu comentei. Por causa da pandemia a gente só consegue ver coisa ruim, mas tem a parte boa também, que foi ver o tanto que a gente pode digitalizar as coisas e o tanto que isso facilita a vida no momento atual. Pelo menos aqui no Japão. Eu não sei como está no Brasil, né? A gente está fora do Brasil desde 2004, então tem muita coisa, na verdade tudo que eu cito do Brasil ou falo do Brasil é minha lembrança anterior a isso. Não consigo citar agora. Inclusive eu estava fazendo um parênteses aqui, eu estava conversando com um amigo meu do Brasil sobre algumas coisas que aconteceram com a gente na adolescência, na época do colegial, né, na escola. E não só mas outros amigos também falam que não lembram de tanto detalhe como eu consigo lembrar. Embora eu tenha falado da memória não tá legal. Mas aí eu expliquei para eles, pelo menos é o que eu acho sobre isso. Eu falei assim, é que o Brasil, para mim, parou em 2004. Então eu consigo lembrar das coisas que aconteceram até aí. E daí para frente, eu tenho o Japão. Então eu tenho, entre aspas, claro, né, uma só memória, uma só cabeça, mas duas memórias. O Brasil até 2004 e de 2004 para frente o Japão. E eles continuaram no Brasil, então eles se encontraram, eles fizeram churrasco, jogaram um War junto de novo. E a minha lembrança é só até 2004, até quando a gente comeu junto, né, fez uma festa junto, um churrasco junto, até quando a gente jogou o War junto, por exemplo. E eles continuaram a vida deles lá. Então, para mim é muito mais fácil lembrar. E aí, agora voltando, saindo do parênteses, eu acho que agora, atualmente, a gente tem muita facilidade para fazer tudo assim de uma maneira digital. Por exemplo, às vezes eu preciso fazer um pagamento ou fazer uma transferência bancária. Eu consigo fazer tudo pela internet, sentado na frente do meu computador. Aí, enquanto eu estou fazendo isso, por exemplo, eu quero já pedir nosso almoço. Eu peço o almoço, eu posso pagar digitalmente ou até mesmo usar o celular, o smartphone, fazer o pagamento, ler o código QR, pagar, fazer transferência com código QR. E nem mexer no dinheiro, na verdade. E nem pôr a mão no dinheiro. Só clicar na tela ali. Nossa, isso eu acho incrível. E, por exemplo, até fazer compra para casa, para não ter que sair de casa, a gente poderia fazer. É que o supermercado é, tipo, menos de 1 quilômetro daqui de casa. Então, eu acho prático ir até o supermercado. Já sei mais ou menos os dias que não tem muita gente. E vou lá pessoalmente. Mas nem precisava, porque até o supermercado que é perto de casa, dependendo do valor que a gente comprar, entrega de graça em casa. Então, daria para nem sair de casa exatamente. Mas, às vezes, é bom dar uma respirada do ar do lado de fora também, eu acho, né? Eu acho que é incrível toda essa facilidade do mundo atual, dessa praticidade. No Brasil, o pessoal ainda usa muito cartão de crédito, né? Você falou da facilidade que a gente tem aqui no celular. Eu reparei que agora parece que o pessoal tá usando mais aplicativos para pagar, né? Então, mas você reparou que a gente aqui no Japão pulou o cartão de crédito? A gente pulou mesmo. Mas aqui, gente, na verdade, não tem muita gente que usa cartão de crédito. Tem até restaurantes e estabelecimentos que a gente vai que não aceita cartão de crédito. E, tipo, o estabelecimento já tá lá, ó, há anos funcionando e tudo mais, e eles não aceitam. Tem um aplicativo, que eu não vou falar o nome porque não é propaganda, patrocina nós. Mas tem um. Que é muito usado aqui no Japão. E aí, todos os lugares que você vai, quase todos, tem como você pagar, por exemplo, com dinheiro, com esse aplicativo. Tem uns outros também que são terceiros, mas esse especificamente, que é o maior aqui do Japão, tem ele. Então você pode pagar com dinheiro e com o aplicativo. E o cartão de crédito, às vezes, não. O que eu acho engraçado. Porque é tudo digital. Mas se você parar pra pensar, é chato o cartão. Você tem que tirar o cartão. Ainda é manual. Se você... não é dinheiro, é automático. Mais ou menos, se você parar pra pensar que o celular você tira e lê um código de barra e pagou. Às vezes nem precisa ler, né, o código de barra. Às vezes nem precisa ler o código de barra. Então é muito mais rápido, né, para pagar com o aplicativo. O cartão de crédito aqui no Japão, a gente não viveu esse período, nem aqui, até estranhamos quando a gente foi pro Brasil. Né? A gente até estranhou quando a gente foi pro Brasil, falou, nossa, como o pessoal tá usando, né? Aí o pessoal falou assim, muitas pessoas, né, disseram que é por causa dos assaltos, né? Por isso que eles não estavam mais andando com dinheiro, né? Eu ia comentar isso, cartão. Mas não vamos falar de coisa ruim, não vamos falar de clonagem, pra de falar roubo. de coisa boa, né? Coisa boa. Desculpa, isso. É difícil. Foco nas coisas boas.
Aí, ó, o nome do tema, pronto, coisas Foco boas da nas vida. coisas Foco boas. nas coisas boas. Foco nas coisas boas, tá? A outra coisa boa que aconteceu, acho que depois da pandemia... Pera, é difícil esse tema, meu. Tem que ficar buscando alguma coisa. Eu não quero inventar, eu quero realmente ter achado alguma coisa boa. É porque é difícil, eu tô falando de verdade disso porque realmente é difícil. Sim. Quando a gente tá nessa pandemia ainda, toda essa situação mundial, é muito mais fácil olhar o lado ruim. Eu cansei um pouco de ver esse lado ruim, não que eu tô querendo me enganar, né? O lado ruim tá aí, ele não vai sumir, ele continua aí. Mas é o que você falou, até que é a parte mais importante, porque como eu pensei sobre o assunto, é muito mais fácil eu pensar, mas fica como um exercício. Não sou psicanalista, não sou psicólogo nem nada disso, mas como um exercício de você se esforçar para encontrar algo positivo, porque existe. O difícil é fazer esse exercício e colocar isso em pauta. Como eu já tinha pensado, pra mim é mais fácil. Vai lá, Priti. Eu sou uma pessoa... É com você, Priti! Pode. Vai lá. Vai, Priti, agora! 3, 2, 1! Vai, Priti! Aí! Vai! Vai que tá gravando! Vai. Não deixa eu falar. Eu sou uma pessoa que olha bastante pelo lado positivo. Tipo, aquele negócio do copo e ele ter metade da água, sabe? O que é? Caiu alguma coisa aqui. O que você tá zoando? Ele tá zoando. Vai. Vai, Priti, vai! Achou a minha humildade? Não era isso que eu tava procurando, não. Por que humildade? Eu não entendi. Eu não sei, você tá procurando, eu tô falando. Bom, então, aí sabe aquele negócio do copo, quando ele tá com a água pela metade? E aí falou assim, pra você o copo está vazio ou o copo está cheio e tal. Eu sempre olho pelo lado positivo, pra mim o copo tem água. Eu sempre olho pelo lado positivo, pro outro lado, pra não ter que ver o copo. Isso aí é fugir dos problemas. É melhor não olhar o copo, deixa de olhar o copo. Olha pra caixa d'água, por que vai olhar o copo? Não, só existe o copo, uma sala vazia. Tá. E aí você não olha o copo, mas Olha daí você tá a fugindo... sala vazia. O problema, tá fugindo do problema. Eu fecho os olhos. Não quer enxergar nada. Bom, então, eu sempre olho pelo lado mais positivo. Uma coisa boa que aconteceu, pra mim, foi ter começado a fazer as lives aqui na Twitch. Eu tava meio enfadonhada em casa, né? E como a gente diminuiu o número de vídeos do Japão Nosso de cada dia porque a gente não pode sair de casa, assim, poder pode, né? Não tem ninguém amarrando a gente em casa, mas por segurança e por consciência, nós somos seres pensantes, então, por isso... A gente decide não sair de casa, né? Nessa situação que nós estamos, essa coisa complicada mundial. Então, a gente diminuiu o número de vídeos de postagens no Japão Nosso de cada dia. Aí eu tava meio enfadonhada, falei assim, gente, vou fazer as lives na Twitch. Porque, né, eu fazia de vez em quando no Instagram, fazia de vez em nunca lá nos TikToks da vida, lá já não mexia mais nos TikToks. Aí eu falei assim, no YouTube é meio complicado fazer live, viu, gente? Agora ele tá melhorando, mas nem aquelas coisas não, ainda continua muito complicado. Aí eu falei assim, vai lá pras Twitch lá experimentar, porque tem uns joguinhos, tem umas interação com o chat, e isso foi uma parte muito positiva pra mim, gente. Estar em contato aqui com vocês e vocês estarem em contato aqui com a gente ao vivo, assim, sabe? Em tempo real. Aí, ó, um ponto positivo da evolução, né? Da evolução, não dá pra chamar de evolução, da melhoria. A internet é uma evolução, né? Tá aí, ó, quando é que a gente poderia estar conversando com o pessoal de outro país, no caso do Brasil ou de qualquer outro país do mundo, pela internet, em tempo quase real, praticamente real. Eu acho que é, tipo, com um delay baixíssimo, se não for falar assim, é agora, um segundo. Eu acho que é real, sim. Bate forte no chão, Logan, vê se eles vão ouvir lá no Brasil. Tá, a cara do Logan foi tipo, nossa, que besta, Priti. Não, eu pensei... Que besta! É que eu pensei num algo que falaram, se dessem uma notícia na China, assim, todo mundo pula agora, se tremeria a terra. E eu queria de verdade fazer isso uma vez. Vai afundar. O que acontece? O chão da China não tá afundando lá? Porque tem muita gente? De vários lugares do planeta... Fake news? Não, de vários lugares tem isso de estar afundando. Acho que Nova York, inclusive, também tem. Eu acho que podia ser legal, né? Falar assim pra todo mundo pular de um país. Imagina, em rede nacional, pula! Bum! Imagina, ia ser muito da hora. O que ia acontecer? Rachar a terra no meio? Terremoto, será? Ia dar terremoto. Imagina. Ah, já sei, ó. A terra é assim, certo, gente? Aí pula aqui, ó. Pulou aqui, faz assim, ó. Não, Aí desse lado... Não, se for pela física mesmo, ó, tá aqui, ó. Estamos aqui no Japão. Vamos falar na China, que na China tem mais gente. Na China. Aí manda Tem pular. mesmo. Aí no Brasil tá o pessoal aqui, ó, tá o globo, né? Então de um lado tá os chineses, do outro lado os brasileiros. Aí pula, todo mundo é cuspido assim, do Brasil. Isso, então. Esse lado ia afundar, ia ficar côncavo, né? E esse lado... É côncavo? Não sei, aí...
Igual aquelas bolinhas, sabe? Que bate e vai empurrando, bate de um lado e passa toda a energia por ela e a outra bolinha sai. A mesma coisa. A pessoa que pula, aí o brasileiro voa. Vai pro espaço. Tá, voltando ao assunto. Imagina, a China assim, vamos fazer um ataque agora. A gente vai ficar zoando. Mandando na internet. Vocês não vão obedecer a gente? Ataquem! Pulem! Agora, pular. É isso. É brincadeira, hein? Não, dá sim, dá sim. Tem que ser. Isso, pensamento positivo. Otimista. Dá sim, claro. Vai funcionar. Quem disse que não dá? Dá sim, meu. Tem bastante vídeo disso na internet, inclusive, né? O último que eu vi disso é um vídeo explicativo, né? Às vezes é interessante como você mesmo não consegue raciocinar e já acha incrível a suposição, igual esse negócio de pular e o que vai acontecer com o planeta, né? Se você fala dessa maneira brincando, às vezes você acaba viajando na possibilidade que é extraordinária do que vai acontecer. Vou dar um outro exemplo, né? Que eu vi na internet. Tinha um sistema circular, oval, eu diria assim, de você colocar um líquido. É tipo uma garrafa PET, é uma mangueira, ela vai dar a volta aqui em cima e vai cair. E aí falando assim que vai ser uma queda infinita de líquido. O líquido cai, enche, aí vai passar pela mangueira e vai voltar. Você olha isso acontecendo, porque está modificado, e você já para e pensa como é incrível e que da hora que você quer fazer. Talvez o primeiro pensamento. Mas se você deixar de achar as coisas extraordinárias quando você escuta, um pouco da ciência de conhecimento vai fazer você entender que isso é impossível. Não importa quais os objetos que você está colocando líquido. Você aprende isso, inclusive, na escola. Se você pôr, por exemplo, aqui tem um funil. Aí aqui tem uma mangueirinha fina, sabe? De formas diferentes, né? E qualquer outro formato, o nível de água vai ser o mesmo se eles estiverem ligados entre eles, né? Então não tem como ser uma coisa circular e infinita, mas isso você aprende na escola. Na escola que às vezes o pessoal reclama que não serve para nada. Você aprende isso. Mas se você não lembra disso, você acaba com essa viagem de, nossa, é verdade que da hora. Imagina se fosse circular, igual a luz infinita também, que eu acho que o Iberê já fez uns vídeos ensinando o que é feito para essa luz ser infinita, ou então um motor infinito, e por que não dá para ser um motor infinito, por aí vai. São coisas básicas, para que a gente poderia ter aprendido um pouquinho melhor na escola, eu acho, com os professores talvez melhores, inclusive. Como que a gente chegou nessa conversa? Pensamento positivo, vai dar tudo certo. Voltando então, pensamento... eu só concordo, porque eu tô pensando aqui, mas interessante. Como que a gente chegou aqui mesmo? Porque Por que a gente tá falando disso mesmo? Esse negócio é interessante, Pensamento positivo. Tá aí, ó. Uma coisa que também é boa pra gente colocar no foco de coisas que mudaram e que é muito mais fácil. Hoje, a gente tem acesso à internet. Mais uma vez, a internet realmente tem muitas coisas boas, né? A gente tem acesso à internet para ter acesso a alguém que a gente tenha empatia, como o Iberê, ou que sabe explicar melhor do que aquele seu professor que ele só tá lá batendo cartão. Porque recebe pior bem. Que é, gente. Vamos colocar o parênteses para não ficar muito desanimado. Não, calma. Agora é fake news total. Agora. Parênteses para poder falar sobre o professor receber ruim e não ter o seu trabalho valorizado. Tirando isso, né, para não ficar no comentário ruim, entre parênteses, que isso é uma realidade, para a gente voltar e falar que a gente pode ter agora acesso a um professor ou alguém que tem conhecimento e que realmente está ensinando na internet, como o Iberê. Eu tenho uma empatia muito grande pelo Iberê, gosto muito do trabalho dele, então é muito fácil consumir o conteúdo dele e aprender, porque assim é muito mais agradável. Eu lembro até hoje das aulas de matemática no ginásio, que o professor de matemática era muito divertido, e das aulas enfadonhas de história e geografia. Isso influencia muito. Eu acho, de verdade, que isso é um dos motivos do porquê eu não gosto muito de história, geografia e essas coisas, etc, etc, etc. Eu fui gostar influencia um pouco bastante. mais de história e de achar interessante história ouvindo o Karnal falar, porque ele é historiador, né? Então ele criando associações e explicando algumas coisas, como o símbolo da Nike, que tem a ver com... que eu já esqueci, mas tem a ver... Eu acho que é da vitória, acho que é a deusa da vitória, a Nike, que fala, se eu não me engano. Tem aquele símbolo que é a asa, alguma coisa assim, tem essa relação também, não lembro exatamente para explicar como ele explicou tão bem, mas fez eu, caramba, que legal! Então você absorve alguma coisa. Nas aulas de história e geografia da escola era, copia aqui, copia. Vou apagar, hein? Já copiaram?
Aí você fica lá, 1, 2, 3 partes, aí você vai ver o seu caderno lotado de coisa que você nunca mais vai ler. Eu não consigo nem lembrar o que eu escrevi, só porcaria. Consigo nem lembrar das histórias do Brasil, porque era chata. Todas as aulas de História e Geografia eram chatas. Eu não sei nem a diferença entre... Não, Planície e Planalto eu sei. Eu não sei as outras. Peraí, voltando. Negativo, não. Eram maravilhosas as aulas. Maravilhosas. Isso me lembra aquele filme Yes Man, né? Yes Man. Não sei qual que é. Você não sabe? É do Jim Carrey, acho, não é, gente? Jim Carrey. Que ele era muito negativo, muito pessimista, e ele era ranzinza pra caramba. E daí caiu um feitiço sobre ele e ele só podia falar sim. E ele dava muita risada. Sim, senhor, isso. E ele dava muita risada, porque, tipo, mesmo ele achando horrível aquilo, E ele não conseguia falar a verdade, tipo, não, você é horrível, sabe? E ele tentava, sim, está maravilhosa! Eu vou assistir de novo, porque aí fica a dica. Me lembrou esse filme. É muito bom esse filme, gente. Pra terminar, sempre um podcast tem dica e recomendação de leitura, né? Fica aqui então, pessoal, a dica do podcast Yes Man pra você se tornar uma pessoa melhor. Mas é muito bom esse filme. No final tem aquele ensinamento, né? Aquele fundo de verdade, né? Aquela coisa tipo, poxa, né? Foi um filme de comédia e tal, não sei o quê, mas no final tem aquele pontinho ali que te pega, assim, emocionalmente. Então é um filme bom, eu achei. Eu não acho nada de errado de verdade, né? O pessoal atribui isso a ser ranzinza quando você reclama de alguma coisa, ou então você só vê o lado ruim, né? Eu acho que é difícil achar o equilíbrio. Isso, mas você tem que ser realista. Não adianta nada acho que vocês vão me entender, não adianta nada eu aqui falar pra vocês, olha pessoal, não, o Brasil é um país maravilhoso, tá tudo bem, vai dar tudo certo. É tudo mentira, né? Eu não preciso nem falar que não faz nem realidade isso que eu acabei de falar. Uhum. Que é um país maravilhoso, todo país pode ser maravilhoso. Sim. Mas aí quem vai transformar o país em algo maravilhoso são os moradores do país, né? Então, eu acho que não tem como... Quer dizer, envolve muito mais do que simplesmente isso que eu acabei de falar, mas vocês entenderam, acho que o que eu tava querendo falar. Falando nisso, vou aproveitar aqui, como é o podcast, a Prit tá colocando lá no meu dia comum, então já tem um número considerável de podcast, de números. De números de podcast, de postagens. De visualização também e alguns comentários, né? Sobre os comentários, eu percebo que às vezes, por causa de um ou outro, eu tenho falha na minha linha de construção do meu pensamento. Às Durante vezes o podcast, você fala. O assunto é sério e eu às vezes, ou eu estou falando sério, hoje é um dia à parte, né? Eu tô brincando bastante. É porque a gente vai comer pudim, então estamos felizes. E às vezes pode ser que eu seja mal interpretado, mas aí eu vou dizer de verdade o que eu acho, que é por falha minha, falha de conseguir externar aquilo que eu tô pensando. Tá. Então eu já deixo aqui uma desculpa para quem tá ouvindo os outros podcasts e talvez não entendeu o que na verdade aconteceu de um dos podcasts que eu não lembro qual é. Eu falei, e até lembro do que é, eu vou deixar aqui esse parênteses enorme desse podcast para explicar, que eu acho legal. A pessoa tinha comentado que eu tinha falado assim, que não adianta você tentar ficar protegendo todo mundo, que não tem um mundo perfeito, que isso é utopia, né? Um mundo perfeitinho. Sim. Mas em momento algum também eu disse que a gente tem que deixar as pessoas ficarem xingando as outras ou até mesmo serem racistas. Sim, você tem que dar um apoio, né, na comunidade e tal. Acho que às vezes eu acho que é falha de interpretação das pessoas, mas nesse caso eu acredito especificamente que também houve falha da minha externação do meu pensamento. Então, para completar, o que eu acho sobre isso, eu acho que não dá para ter uma utopia mesmo, um mundo perfeito. Mas não quer dizer que a gente não tenha que lutar. Porque lutar a gente precisa sempre. Sim. Porque se a gente sempre luta e não tem o contraponto, a gente também vai achar que a gente é o maioral e vai querer... E tá tudo bem. Sobrepor o nosso pensamento. Da mesma forma, ao contrário. Se quem tá querendo oprimir não tem um contrapeso aqui para lutar e impedir essa opressão, sempre tá bom. Vai conseguir oprimir. Sim. Então tem que ter essa luta dos dois lados para que a gente tenha um mundo melhor. Eu acho que aqui na Terra, e até mesmo depois que morrer, até porque eu não acredito em paraíso, nunca vai existir um paraíso. Mas não quer dizer que a gente tem que abrir mão e nunca mais lutar. É isso que eu quis dizer naquele podcast, que eu não lembro qual que a gente falou sobre isso. Ficou bem confuso, gente, mas... Resumindo, é que quando eu for falar ou quando eu disser alguma coisa, tá tudo bem vocês escreverem lá, porque faz eu pensar de uma forma melhor de como externar o que eu tô pensando. Às vezes eu vou atropelando os pensamentos e vou falando rápido porque eu acho que as pessoas estão acompanhando a minha velocidade. Já percebi com a Prit que às vezes eu falo rápido demais.
para muitas coisas. Não só com a Prit, com outras pessoas também. Imagina. Então, se isso acontecer com vocês... E vocês não entenderam o que eu falar, tá tudo bem, escreve nos comentários lá, porque eu sei que é difícil, às vezes na live eu não consigo acompanhar o que vocês escrevem. Também nem sei se vocês estão falando sério ou não, né, na live. Mas se você se ofender com alguma coisa que eu falar, ou a Prit, lembra que é só a nossa experiência. E tá tudo bem você contrariar a gente, não tem problema. Era isso. Entendi. Pensamento positivo agora, vai. Espero volta. que você tenha entendido também. Diz que entendeu que tá tudo certo. É porque às vezes é brincadeira, né? Às vezes é sério. Então, sabe, um lado positivo eu acho que é esse. Você levar as coisas também um pouco na brincadeira, né? Você não levar tudo muito a sério. E tem aquele negócio também do tipo, como que você vai estar no dia? Porque dependendo do dia, você leva as coisas mais a sério, ou você leva menos a sério, ou você até exagera. E só num outro dia que você tá melhor, que você percebe, putz, Mas tem fiz besteira, meu. Xinguei, fiquei estressado por nada. Mas é importante né? lembrar também que há o fato de você saber onde você tá também, né? Ah, sim, então, o nosso podcast aqui, gente, a gente tem um lado sério, a gente conversa, sim, a gente quer esse negócio de, tipo, ter uma conversa saudável, mas, gente, é a Prit Loga, meu, você não vai ter 100% de seriedade aqui não, viu? Se eu falar a verdade mesmo, ó, a live aqui é entretenimento, entendeu? Então, tipo, não leva muito a sério, não, 100% de seriedade não é com a gente, não, acho que não vai dar certo. Tem assuntos também que você precisa conversar com menos pessoas, eu diria. Porque dependendo da sua opinião e de como você falar, pode ofender muita coisa e aí muitas pessoas. E é difícil também porque quando você fala é uma coisa e você escrever é outra. Escrever é bem mais difícil, eu acho. Eu já tenho declaradamente uma dificuldade, eu ia falar incapacidade, mas não é incapacidade, né? É uma dificuldade de escrever e externar o que eu tô pensando de uma maneira sintética, sintetizada. Sintética não, de uma maneira sintetizada. Ou tá sintética? Tá certo. Resumida e sem ofender, mas sintetizada. Mas resumida! Sem ofender as pessoas. Meu Deus. Eu tento escrever pouquinho e aí eu reparo que eu corto talvez alguns pedaços e aí depois que eu já dei enter e eu leio de novo, eu falei assim, nossa, pareceu arrogância. Ficou meio arrogante, mas foi. Aí, falando, é muito mais fácil, mas eu acho que vocês conseguem perceber na hora de falar como eu consigo falar rápido bastante tempo. Assim, a câmera. É verdade, eu tô lendo ali. Vocês acho que já perceberam que eu consigo falar rápido, ou então eu vou me atropelando, mas eu acho que ainda consigo falar um pouco da minha opinião. Eu não tenho calma para falar pausadamente e tal. E isso porque eu nem consumo as coisas aceleradas como o pessoal costuma consumir acelerado, 2x, 3x. Eu não faço isso. E mesmo assim eu falo desse jeito. Quando a gente vai gravar, inclusive, tem até isso também, né? A gente às vezes fala porque eu aumento a voz e começo a falar rápido e sem zoeira. Rápido e alto do nada, gente. E sem conseguir ter tempo para respirar. Eu já percebi que às vezes eu tô falando, e de repente eu não consigo completar a frase porque eu tô sem ar no meio do caminho do que eu tô falando. E isso naturalmente não acontece. Quando eu tô conversando com uma pessoa, assim, um X1, né? Eu e a Prit, por exemplo, eu consigo falar normal e com calma e tal, mas quando eu tô querendo falar algum pensamento, assim, vai muito rápido. Eu acho difícil. Então, externar isso digitando, pra mim, é complicado. Acho que o mundo de hoje é muito mais prático falar, né? E olha que eu não gosto de mensagem de áudio. Eu odeio mensagem de áudio. Ou seja, eu acho que ele tá escalado pro próximo Yes Man, né? Tá escalado já. Tá. Yes. Certeza. Você gosta de mensagem de áudio do WhatsApp? Sim. Ele faz um esforço pra falar não, mas ele não consegue. É muito engraçado. Sim! É desse jeito mesmo. Adoro ver o áudio. Vamos comer pudim, então, que daí a gente ganha mais. É o lado positivo, né? É o lado positivo. O lado positivo. Já deu 1 hora aí já também? Deu 1 hora de live, mas contando que, tipo, tem 5 minutos de abertura, aí no comecinho eu fiquei falando e tal. Então, deve ter aí uma gravação de uns 40 minutos. Pra quem tá aqui acompanhando a gente na Twitch, acompanhe lá no canal Meu Dia Comum, os vídeos gravados do podcast. Tem também nas principais redes de podcast, é só pesquisar Fala Prit, e do Google Podcast, eu não sei porque continua com erro. Então você vê uma tela verde escrito Fala Prit, é a Prit mesmo. Eu não sei porque não muda a imagem lá. Eu já tentei de tudo, mas o erro provavelmente sou eu. Ainda não descobri onde que tá a falha para poder corrigir o podcast lá. Mas no Spotify e no Apple tá belezinha. E outra coisa que eu ia falar é... Então, muito obrigado, pessoal! E até a próxima! Tchau! Deixa eu tirar o brilho aqui da câmera pra vocês verem melhor.
pertinho. Olha a cauda.